Bom, pessoal, então vamos iniciar mais uma aula de concreto 1, bom? E o assunto principal referente a estádios de cálculo, domínios de deformações, esse conteúdo que a gente vai abordar aí na sequência, tá? Nesse conteúdo, principalmente a partir da página 55, lembrando que nós estamos utilizando a apostila do professor Paulo Sérgio dos Santos Bastos, professor da Unesp de Bauru, né? Então, a gente continua mesmo que a gente já utilizou nas aulas anteriores. Então, estádios de cálculo, pessoal, é o termo que a gente encontra, tá, nos livros, nas apostilas, aí até nos códigos normativos aí na BNT, NBR, por exemplo, né, principalmente aí relacionado à estrutura, projetos de estruturas de concreto armado, a gente está falando da NBR 6118, a última versão dela de 2014, bom? Então, quando a gente está falando de estádios de cálculo, basicamente, então, a gente acaba se referindo quase como se fosse também um sinônimo aí como estágios ou fases, tá bom? Então, esses estádios também podem ser mais facilmente compreendidos, digamos assim, como estágios ou fases do concreto armado, ok? Então, é uma questão bem específica aí. O que ocorre, então, nas condições do estádio de cálculo? São situações na qual um elemento em concreto armado, ele vai acabar atuando, passando. E, basicamente, essa condição que a gente está falando, ela se dá em situações, para início de compreensão do conteúdo, a gente pode pensar numa viga, por exemplo, não uma viga em concreto armado, mas esse conceito que a gente está falando de estádios, ela vale também para lajes, que é principalmente o conteúdo que a gente aborda nesta disciplina de concreto 1. Mas para início de conversa, para facilitar a compreensão, a gente acaba exemplificando através de vigas de concreto armado e extrapolando para lajes de concreto armado. Bom, então os estádios podem ser definidos como estágios de tensão pelo qual o elemento fletido, como eu acabei de falar, passa, que vai ser desde o início do carregamento até a ruptura. Bom, então, quando eu tenho um elemento de concreto armado, esse elemento ele vai atuar basicamente de uma determinada forma. Como assim de uma determinada forma? Então, se eu tenho neste elemento, basicamente, uma barra, como eu disse, vamos imaginar aqui se tratando de uma viga em concreto armado. Essa barra, vamos pensar aqui numa viga biapoiada, para ser mais simplista nesse primeiro momento, e aqui o carregamento dela todo, né, pensando em carregamento linear e constante, tá? Então, esse elemento aqui, ele acaba sofrendo uma certa flexão, essa flexão a gente acaba calculando lá em estática das estruturas, resistências materiais, mecânica e etc, né? Então, carreguei uma estrutura com uma determinada carga distribuída, nesse caso aqui, carga Q, e ela teve sofreu um esforço em função desse carregamento. O esforço aqui que a gente está analisando inicialmente é o esforço de momento, né, o momento fletor, ou seja, flexão. Pensando numa estrutura de concreto armado, que é o que a gente está abordando aqui agora, então o que acontece no caso de uma estrutura de concreto armado? Essa peça, né, ali a gente acabou traduzindo como se fosse uma linha, né, de modo linear. Vamos pensar aqui, no caso agora, uma viga melhor visualizada, vamos manter os apoios aqui nas extremidades, e aí ainda assim, pensando naquela condição que citamos anteriormente, com o carregamento distribuído sobre ela, bom, sobre esta peça aqui, ok? E aí, o que acontece? A partir do momento que aplica-se uma determinada carga, qual que é a primeira carga que eu posso ter atuando numa estrutura? Basicamente, o próprio peso dela.
Ou seja, se eu estou pensando numa estrutura de concreto armado que ela está escorada, a partir do momento que eu tiro o escoramento, quando o peso próprio da estrutura, ou seja, o peso daquele elemento começa a atuar, ela já entra em funcionamento, e aí ela já começa a ter que resistir aos esforços. Quais esforços? O próprio peso da estrutura. Depois vai sendo acrescentados demais carregamentos, né? Carregamentos devido à própria condição de construção, na sequência dos acabamentos, e depois os carregamentos de utilização após a obra estar pronta, no caso. Mas vamos imaginar que essa carga aqui é uma carga pequena, tá? Então, essa carga aqui, inicial, é uma carga pequena. Então, o que acontece com essa estrutura? Ela vai começar a trabalhar aqui, ela vai ter um diagrama de momento fletor relativamente pequeno, tá? Porque a carga é pequena, então o momento também vai ser pequeno. A gente sabe que o momento fletor depende do carregamento, ele depende também do vão que essa estrutura possui, né? Então, se a gente for imaginar aqui, por exemplo, falando do vão dessa estrutura, quanto maior o vão, maior o momento, mas, no caso, a gente não está tão preocupado agora com o vão. Então, se eu tenho um carregamento relativamente pequeno, nós temos também um esforço pequeno. Se esse esforço que estiver atuando, que a gente chama esse momento inicial aqui, ele for pequeno a ponto de gerar esforços de tração, lembrando que a gente já sabe que para esse caso aqui, para essa viga biapoiada, a gente está falando de tração na face inferior e de compressão na face superior, pensando para essa condição aqui, para essa situação de viga biapoiada que a gente está falando. Então, os esforços de tração que ocorrem na região inferior da viga, em função desse carregamento pequeno, se o carregamento é pequeno, o esforço de momento fletor é pequeno, a resultante de tração que ocorre aqui embaixo também é relativamente pequena. Com isso, o concreto consegue suportar esses carregamentos. E a resistência do concreto à compressão, né, lembrando que eu tenho lá um concreto, por exemplo, C30, onde o FCK dele especificado seria concreto FCK 30 MPa. Isso daqui a gente está falando de FCK. Se eu for analisar com relação à tração, lembrando que a gente está falando aqui de esforço de compressão, basicamente, tá? Se eu for analisar isso, a tração, a gente já conversou sobre essa condição. Na questão de tração, nesse caso, a gente tem o quê? Aproximadamente, né? Em torno aí de 10% do FCK. Aproximadamente 10% daquele valor lá em cima que a gente falou para a compressão. Então, a tração aproximadamente 10% da compressão. Com isso, o que acontece? Se essa resultante de tração que ocorre na face inferior da viga, igual a gente acabou de falar aqui, né? Na face inferior da viga, se nessa região da face inferior da viga, a resultante de tração não superar o aproximadamente 10% da resistência do concreto à compressão, o que vai acontecer nessa região inferior? Na verdade, nada. Por quê? Porque a tração, o que é a tração? Para aquela definição de tração, é a tendência à separação dos materiais. Essa tendência de separação dos materiais, ou das partículas, digamos assim, ela vai gerar o quê? Um afastamento, um alargamento, como a gente já disse, uma tração. Esse alongamento faz com que as fibras se rompam. Se eu puxar uma folha de papel, cada direção para um lado diferente, para um sentido diferente, em uma direção diferente, consequentemente, a gente tem um esforço de afastamento das fibras do material. Então, enquanto os esforços de tração forem menores do que aqueles que o concreto aguenta, a peça não está fissurada. Tá? Então, quando a peça não está fissurada, a gente está falando do quê? Nós estamos falando do estádio 1. Tá? Então, esse caso aqui, peça não fissurada, que um FCK maior também eleva a resistência à tração concreta. Bom, então com isso a gente consegue observar, aqui na apostila do professor Paulo Sérgio, olha só, no estádio 1, o concreto resiste
a tração, é o que a gente acabou de falar. A peça não fissura. Por que ela não fissura? Porque o concreto está resistindo à tração. Com essa condição, a gente pode afirmar o quê? Com diagrama triangular, que é essa situação aqui. Então, esse diagrama retangular aqui, tá? Onde, deixar um pouco mais destacado aqui, né? A gente está falando dessa figura aqui embaixo, na própria apostila, tá? A gente já entra nessa questão de um A e um B, tá bom? Então, o que está acontecendo nessa região aqui? Neste caso aqui, o elemento está trabalhando seguindo a lei de Hooke, tá? A lei de Hooke é onde que diz o quê? Que as tensões, elas são proporcionais a quem? Ao módulo acidado do material e às deformações que ocorrem. Agora, o que vai variar aqui, o que vai diferenciar o 1A do 1B? 1A e 1B é exatamente quando a gente está falando o quê? Na região onde começam a surgir as fissuras, o início da fissuração no concreto tracionado. Lembrando que o concreto está tracionado onde? Nessa região inferior aqui, na região abaixo, tá? Nessa região aqui embaixo. Na parte de baixo da viga, na parte de baixo da peça. Então, enquanto no 1A a peça não está fissurada, está tracionada, mas não está fissurada, tá? Lembrando que a setinha aqui saindo da peça significa tração, a setinha aqui entrando na peça significa compressão, tá? Então, olha só, por que tem RCT e RST? A gente vai falar bastante disso daqui. RCT é a reação no concreto tracionado e RST é a reação no aço tracionado, né? O S aí, lembrando do steel em inglês. Né? Então, quando existe aquela condição que mostrávamos aqui, carregamento pequeno e a situação na parte inferior da peça, ocorrendo aqui nessa região, a tração na região inferior, tração também pequena. Então, o material como um todo está resistindo a esses esforços de tração que são pequenos ainda, tanto o concreto e o aço que está imerso a esse concreto. A partir do momento que começam a surgir fissuras na peça, a gente já não pode dizer mais que existe automaticamente aquela situação de tensões e formações proporcionais. Por quê? Se fissurou, a gente pode dizer que, a hora que cessa o carregamento, a hora que eu tiro o carregamento, significa que a fissura ela cola de novo o concreto? De forma alguma. Isso não existe. Então, o que a gente pode dizer? Que quando retira-se o carregamento, já com a peça tendo atingido essa região aqui, o estádio 1B, eu não posso mais dizer que aquela deformação que ocorreu, ela é elástica. Por quê? Porque fissurou. Se fissurou, esse tipo de deformação não vai mais voltar ao original, a peça de concreto não vai colar mais, né? Então, a deformação, ou melhor, a flexão que ocorre aqui, consequentemente, a deformação também, mas a flexão que ocorre aqui também é maior, a peça, no caso, a viga de concreto armada, começa a apresentar as primeiras fissuras atuantes, tá? E o momento que ocorrem essas primeiras fissuras aqui na região, na viga de concreto armada, consequentemente, nesse momento que isso acontece, é onde a gente tem o que a gente acabou de falar, de estádio 1B, quando começam a surgir as fissuras. E em que momento que começam a surgir essas fissuras? A partir do momento que o concreto não suporta mais tração. Então, quando é que surge a primeira fissura numa peça de concreto armado? A primeira fissura numa peça de concreto armado vai surgir no instante que os esforços superarem aquilo que o concreto suporta de tração, ou seja, próximo daqueles 10% do FCK, se a gente estiver falando de tensão, ok? Então, a peça vai fissurar quando? Quando o concreto não mais aguentar os esforços de tração que ocorrem. Enquanto o concreto aguenta, a peça não fissura. Surgiu um esforço ali, né, um segundo esforço aqui, não um esforço 1, um esforço 2 aqui, digamos. Surgiu um esforço 2, esse esforço 2 foi suficiente para superar o que o concreto aguenta a tração, consequentemente, peça fissurada. Tá bom? Então, o estádio 2
ele já muda um pouco o contexto. Por quê? Lembra que eu falei, no 1A, concreto e aço, basicamente o concreto, resistindo aos esforços de tração. A partir do momento que começam a surgir as fissuras, ou seja, que o concreto não aguenta mais esforço de tração, o aço passa a suportar essa quantidade de esforço de tração naquela região. Se o carregamento ele é ampliado, a partir do momento que eu amplio o carregamento nessa peça, então eu fui lá e aumentei um pouquinho mais a carga aqui nessa peça. A partir do momento que eu amplio esse carregamento atuante aqui, vai passar a ter um outro esforço de flexão nessa viga. Tá? Então a gente vai chamar um momento 3 linhas aqui, né? Só para diferenciar. Então esse momento 3 linhas aqui, o terceiro momento em função do carregamento maior, ele já vai ser um momento que vai fazer com que a peça ela atue mais fissurada ainda, tá? Então a quantidade de fissuras que vão ocorrer, elas vão acabar sendo de maneira um pouco mais exageradas, tá? Vai acontecer algo mais parecido com essa condição aqui, ok? Então, vamos lá visualizar aqui na apostila. Despreza-se a colaboração do concreto à atração. Então, o que está sugerindo aqui nessa condição que a gente está falando aqui agora? Então, no estádio 2, é onde a gente passa a não ter mais a colaboração do concreto, e quem está resistindo, então, basicamente, a essa situação de esforço de tração é só o aço. Olha só, nem tem RCT mais aqui. Todo o esforço existente de tração está sendo absorvido, sendo resistido pela armadura que atua naquela região. Okay? Então, foi completamente desprezada a colaboração do concreto à tração. Tem tanta tração que o concreto já está longe de aguentar aquilo, quem passa a aguentar aquilo é somente a armadura. Ok? Perceba que na região superior, na parte de cima da peça, ainda existe o que a gente chama de resistência do concreto à compressão. A RCC, resistência do concreto à compressão. Em todos esses estágios aqui, 1A, 1B e 2, eu estou falando ainda de região onde o concreto atua suportando os esforços de compressão, uma vez que na parte superior aqui da viga, né, olha só, o C aqui, né, na região de cima da viga, nessa face de cima da viga, a gente tem automaticamente uma situação de esforços de compressão. Né? Então aqui tem uma compressão e aqui embaixo a gente tem tração atuando nessa peça. Ok? Então, o que acontece aqui? Nessa condição ainda. A partir do momento que eu aumento ainda mais o carregamento, se eu continuar a aumentar o carregamento, vai acontecer o quê? O que a gente chama de plastificação, ou seja, esmagamento do concreto à compressão. Lembra aquela questão que a gente falou antes, né, em outras aulas, e o conceito, questão elástica e plástica. O concreto armado é um material que atua, e assim a mesma coisa com relação ao aço que é utilizado no concreto armado, em regime elastoplástico, ou seja, ele tem uma fase que ele é elástica e a outra fase que ela é plástica. Ou seja, se ela é plástica, não tem mais aquela questão de tirou o carregamento, a deformação volta a zero. Ou seja, o material plastificou, tá? Entrou em plastificação. Se o material plastificou, automaticamente ele não volta mais a zero as deformações. É o que acontece no estádio 3, ou seja, no estádio 3 começa a ter o que a gente chama de esmagamento na parte de cima do concreto. Lembrando, né, se a gente for voltar lá na peça, na região superior a gente tem a compressão atuando, essa carga é tão grande, tão grande, tão grande, né, que começa a superar as condições até mesmo do concreto suportar, esses esforços. Então eu tenho tanta carga aqui que essa carga que é tão grande, ela acaba fazendo com que a peça de concreto armada ela deixe de resistir aos esforços tanto de tração como, no caso, especificamente falando do do estádio 3, essa peça já não suporta mais nenhuma condição aqui.
olha só, né, vamos pensar aqui no momento já uma quarta condição de atuante aqui. Então, além de você ter a região que já estava fissurada, que o aço estava suportando, a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter a região aqui na borda superior do concreto, começa o que a gente chama de esmagar, tá? Então, o esmagamento é justamente a resultante de uma compressão excessiva, tá? E aí, é claro que a gente não consegue observar isso a olho nu, ocorre o quê? Esse enrugamento, e lógico, na sequência já ocorre também a ruptura, porque o esmagamento numa peça, numa estrutura de concreto armado, o esmagamento da porção comprimida, ou seja, da região do concreto, ela é feita de modo muito brusco, tá? Enquanto no aço, né, se a gente está pensando aqui na ruptura, vamos pensar um pouco mais adiante, né? Se a estrutura passa a ter uma ruptura porque o carregamento é tão grande e aí o aço não vai aguentar mais, quer dizer o quê? Quer dizer que essa ruptura, ela não é uma ruptura frágil, no caso, por conta do aço estar tracionado acima daquilo que ele suporta. Por quê? Porque o aço, automaticamente, a gente viu, nós chegamos a ver em laboratório, que essa ruptura do aço, ela se dá de modo não frágil, ou seja, é uma ruptura dúctil, onde ele vai ter toda aquela fase que a gente falou de escoamento, depois ele começa a ter aquela fase de estricção, que seria o afinamento do aço, e consequentemente a ruptura. No caso do concreto, não. Concreto não vai ter, a gente não vai ver fissura, porque a hora que o concreto começa a esmagar, é uma ruptura frágil, ou seja, de uma hora para outra ele esmaga e pronto, a peça rompe como um todo. Tá? Rompe por esmagamento da porção comprimida. Qual que é a porção comprimida? Aquela porção superior, aquela face superior de concreto. Tá? Perceba que quando entra nessa condição, ou seja, no estágio 3, o concreto não está nem trabalhando mais de modo linear. Tá? Por quê? Porque é aquela questão que a gente falou, as deformações e as tensões não são mais lineares, não são mais proporcionais. Por quê? Que ela não é mais proporcional? Porque houve plastificação. Ok? Então, pessoal, resumidamente, 1A, eu estou falando então do conceito pertinente aqui a concreto resistindo à tração. 1B, o momento em que surge a primeira fissura, aqui nesse intervalo entre 1A e 1B, é onde a gente tem o quê? Onde nós temos aquela questão do momento de fissuração que eu citei para vocês. A hora que o momento fletor supera o momento de fissuração de determinada viga, é onde ocorre, então, essa primeira fissura, onde a gente tem essa variação de 1A para 1B. O estágio 2, a gente já não está mais considerando a resistência do concreto à tração, olha só, é só o aço atuando, e o estágio 3 agora é onde a gente começa a ter a porção de concreto comprimida sendo esmagada, ou seja, plastificando. Certo, pessoal? Com relação a estádios de cálculo.